Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Aleluia. Igual o hino nós acabamos de cantar, né? Queremos viver pela fé, né? Louvado seja o Senhor pela grande misericórdia que o Senhor nos concede, por nós iniciarmos o primeiro sábado desse ano 2026. Irmãos, louvado seja o Senhor, que esse ano não seja somente um ano de mudança de calendário, mas seja um ano de mudança de mente. Nós oramos o Senhor para que não se muda só o calendário, mas que muda a nossa mente, né? Possa mudar o nosso pensamento, o nosso viver diante do Senhor. O Senhor Jesus possa ter misericórdia de cada um de nós. Nesse ano precisamos orar ao Senhor para que o Senhor ele aumente o número de irmãos. Eu não sei se você tem orado isso diante do Senhor, mas durante esse ano, precisamos orar: Senhor, mande mais irmãos, aumente o número de irmãos aqui na Igreja de Ibirité. O Senhor possa trazer mais irmãos, que nós possamos pregar o Evangelho do Reino. Existem tantas pessoas aqui nessa cidade, Ibirité tem tantas pessoas, né? E que o Senhor possa nos usar como instrumento vivo do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente inicia o ano, nós vemos pela misericórdia do Senhor o que o Senhor tem feito com cada um de nós. A gente vê que a retrospectiva, fazer uma retrospectiva, nós vemos como o Senhor tem nos transformado. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Que esse ano possa ser especialmente para avanço da obra do Senhor aqui em Ibirité. Precisamos orar, irmão, não é só para nós orar para nossas coisas. Ah, não, Senhor, que esse ano nós possamos ter bastante dinheiro, bastante condição financeira, mas nós precisamos orar que o Senhor nos dê bastante irmãos. A obra do Senhor, ela possa avançar, irmãos. Em primeiro lugar, precisa estar sendo o reino do Senhor, as suas coisas, e o resto o Senhor acrescentará. Não é isso que a Bíblia nos mostra? Em primeiro lugar, buscar o seu reino e sua justiça, e o resto Ele acrescentará. Então, irmão, que esse ano nós possamos, em primeiro lugar, buscar o seu reino e sua justiça, né? Esse precisa ser nosso coração. Louvado seja o Senhor. Nós, graças ao Senhor, nós chegamos à mensagem 15. A mensagem 15 dessa série que nós estamos desfrutando, a mensagem 15 da série que nós estamos estudando do livro de Gênesis. A mensagem passada falou sobre a questão de Abel e Caim, não é isso? Caim e Abel, não é isso? Nós desfrutamos. E graças ao Senhor, o Senhor pôde nos revelar muitas coisas através dessa palavra, né? Graças ao Senhor, irmão, quanto mais a gente desfruta da palavra, mais revelação a gente adquire, né? Mais o Senhor nos revela, né? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos ler lá, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós lemos semana passada, mensagem da semana passada. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 4, versículo 5 ao 7, ele fala assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os irmãos entenderam aqui que nós vimos na semana passada? Aqui mostra no versículo 5, ele fala: ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não agradou. O Senhor não só agradou da oferta de Caim, mas Ele não agradou dele mesmo. E nós, graças ao Senhor, irmãos, Senhor Jesus, graças ao Senhor, que o Senhor aqui vem nos mostrar que o problema, irmãos,
está na árvore. O problema é o fruto que a árvore está dando. Se a árvore é má, ela vai dar frutos maus, não é? Se a árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Mas aqui Caim, ele deu frutos dele, mas segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor não aceitou. O Senhor tem misericórdia. Ele não aceitou a sua oferta por causa da árvore. Senhor Jesus, irmãos, a questão, durante todo o ano de 2025, nós oramos ao Senhor, quantos frutos nós demos ao Senhor? Nós demos para o Senhor. E esse ano agora de 2026, quantos frutos nós queremos dar ao Senhor? Mas a questão, irmão, é o fruto que nós estamos dando ao Senhor, se é da árvore da vida ou se é da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema não é o fruto, o problema é a árvore que esse fruto está sendo dado. Você lembra lá no livro de João, ele mostra para nós, o problema é a árvore. Se a árvore for má, ela vai sempre produzir frutos maus. Independentemente, irmão, se ela produz muito ou pouco fruto, sempre os frutos dela serão maus. Irmãos, desse ano 2026 que inicia, que nós possamos ter esse coração de darmos frutos ao Senhor, mas segundo a árvore da vida, não é verdade? E aí, nós vimos lá em João, nós podemos ver lá, 1 João, o que o Senhor falou para Caim. 1 João, capítulo 3, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Vamos ler só o 12, só o 12. Vamos ler o 11 e 12. Aí ele fala assim, 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ele fala assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque as obras eram más, as de seu irmão justa. Aqui resume toda a história de Caim. Por que Deus não agradou de Caim? Não é porque ele só deu fruto mal, não. É porque ele era mau. Ele era uma pessoa perversa. Aqui fala bem claro para nós. Caim era maligno. Irmão, maligno. Quem é maligno na Bíblia, irmãos? Que nós temos sempre visto. Não é o próprio Satanás, é o maligno? Não é o próprio diabo? Então, ou seja, Caim era do próprio Satanás. Aqui mostra bem claro para nós. E por quê? Porque a natureza, né? Essa natureza pecaminosa, infelizmente entrou para dentro do homem, né? O pecado, essa natureza caída, entrou para dentro da humanidade, através de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa natureza pecaminosa entrou para dentro do homem. E aí essa natureza pecaminosa está incluso o quê? O homicídio, o adultério, a prostituição, essas coisas horríveis. Está tudo nessa natureza que foi entrado para dentro do homem. Aí ele até mostra que nós precisamos amar uns aos outros, mas não segundo Caim. Caim, ele fez totalmente inverso àquilo que Deus tinha determinado. Caim, o que era? Caim era maligno, irmão. Ele assassinou seu irmão. E aí, porque as obras dele eram malignas. Irmão, se nós não tivermos em Cristo Jesus, tudo que nós formos oferecer ao Senhor não será aceito. Esse ano já inicia agora. Durante todo esse ano, tudo que nós fizemos na vida da igreja, se nós fizermos segundo nós mesmos, não será aceito pelo Senhor. Porque não é na árvore, não é segundo a árvore que Deus nos ordenou. Irmão, se nós damos fruto segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca vai agradar a Deus. E aí ele mostra para nós aqui, as obras de Abel eram justas. Porque ele viu, irmão,
que ele seguiu o caminho da direção de Deus. Nós precisamos ter esse caminho, essa direção que o Senhor tem nos dado. Aí voltando lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. E estando aí no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e matou. Mas ele matou Abel porque, não só era porque ele era maligno já agora, desde dentro de Caim, existia essa natureza pecaminosa, essa natureza, ó Senhor Jesus. Aí, depois dele ter o primeiro homicídio, né? Depois de ter acontecido isso tudo, no versículo 13, o Senhor dá uma advertência a Caim, uma disciplina. E essa disciplina que o Senhor dá a Caim, irmão, foi uma das piores disciplinas da história da humanidade. O Senhor não sabia disso? Eu digo para os irmãos, não existe pior disciplina que Caim teve. Não existe disciplina maior ao que Caim teve. Você sabia qual a maior disciplina que Caim teve? Nós vamos ler na Bíblia o que é isso. Vamos ler lá no versículo 13. É a das maiores disciplinas. 4:13 ele fala assim, ó: então disse Caim ao Senhor, tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança a face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo, errante pela terra. Que castigo que comigo se encontra me matará. Você sabe o que é o pior castigo que Caim teve? Foi perder a presença de Deus. Irmão, perder a presença de Deus é o pior castigo que um homem, um ser humano, um ser vivente pode ter. Irmão, viver sem a presença de Deus é o pior castigo do universo. Então Caim, ele até falou aqui no versículo 13, tamanho é meu castigo. Irmão, tamanho foi o castigo que ele teve, que não posso suportá-lo. Irmão, já pensou isso? Tamanho é o castigo que ele teve, que ele não conseguiu suportá-lo. Irmão, viver sem a presença de Deus é o pior castigo que alguém pode ter. E Caim, e nós vamos ver durante essa noite, o que levou esse castigo. Não só ele sofreu, mas toda a sua descendência sofreu por causa desse castigo. Ele e toda a sua descendência. E por causa disso, deles viverem sem a presença de Deus, eles têm uma linhagem, uma genealogia fora de Deus, sem a presença de Deus. Irmão, esse é o caminho doloroso, que Caim e a sua descendência caminharam. Por isso que ele falou aqui no versículo, tamanho é meu castigo, já não posso suportá-lo. Irmão, nós não queremos, jamais, irmãos, não imagine a dor de que viver sem a presença de Deus. Você sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós sofremos hoje, e nós vamos até ver isso amanhã também, sobre invocar o nome do Senhor. Nós sofremos, passamos por situações, às vezes a gente olha assim, por horizonte, a gente já não vê mais saída, há certas coisas que a gente está passando em nossa vida, que cada irmão aqui está passando, sabe o que está vivendo, a gente não vê saída, não vê solução, nós estamos sofrendo tanto, mas só que nós invocamos o nome do Senhor, nós chamamos o Senhor, nós oramos o Senhor, nós sofremos, mas nós temos a presença do Senhor. Agora já pensou se você sofre sem a presença do Senhor? Sem ter o Senhor com você? Você sofrer sem a presença do Senhor? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Você lembra quando Jesus foi crucificado? Nas primeiras 3 horas, Deus estava com ele, né, Grace? Você lembra? Ele estava, irmão, foi uma das piores mortes do universo, foi a morte que o Senhor teve. A dor que o Senhor teve foi uma das piores dores que a humanidade já experimentou. Nenhuma humanidade conseguiu experimentar a dor que o Senhor experimentou. E ele conseguiu isso tudo, sabe por quê?
Porque ele tinha a presença de Deus, você sabe disso? O que levou ele a sofrer o que ele sofreu. Às vezes quando a gente vê assim, irmão, o que levou Jesus? Ou a gente acha que a gente está sofrendo, né? Agora olha o que Jesus sofreu por nós. O tanto que ele sofreu. E o tanto que ele sofreu, mas o que levou ele? Ele está de pé ainda, diante de tudo que estava sofrendo. Porque ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a presença de Deus. Mas chegou, irmão, a crucificação dele, as primeiras 3 horas, ele estava ali sendo moído, né, naquela cruz, sofrendo tanto, mas ele estava suportando aquela dor. Mas quando chegou as 3 últimas horas, quando a presença do Pai apartou-se dele, que ele até falou, que ele falou assim: oh, Pai, por que me abandonaste? Lama sabachthani, por que me abandonaste? Foi a pior dor que Jesus sofreu. Sabia que até no lado psicológico, nem a psicologia, ninguém, nem a própria ciência consegue entender essas 3 horas que Jesus sofreu. Foi a pior dor que jamais se viu, e ninguém vai conseguir sofrer o que ele sofreu, porque ele sofreu justamente sem a presença de Deus. Irmão, se sofrer, mas tendo a presença de Deus, você ainda consegue, né, auxiliadora? Mas já pensou se sofrer sem Deus? Irmão, aí é quase impossível, né? É só o Senhor para ter misericórdia. Aí no versículo aqui, o que aconteceu com ele? Ele até falou assim: alguém vai me matar, né? Ele falou assim, ó, no 14: eis que hoje lança sobre a face da terra, e a tua presença é de esconder-me. Já pensou esconder do Senhor? Serei fugitivo. Ele foi o que, irmãos? Fugitivo. Já pensou uma pessoa? Pensa, você vê no âmbito assim, uma pessoa fugitiva. A pessoa que está fugindo, ela tem paz? Irmão, ela não consegue dormir direito, de medo. Um fugitivo, ele não tem paz, ele não consegue fechar o olho. E Caim, essa era a situação de Caim. Ele era fugitivo, ele escondeu, ele teve que fugir da presença de Deus. Aí ele fala assim, ó: e errante pela terra, quem comigo se encontra, me matará. Mas o Senhor permitiu que ele não fosse morto, né? Na verdade, aí ele até fala assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem que o encontrasse. Irmão, Caim, você sabe por que isso? Na verdade, eu vejo isso aqui como o Senhor queria mostrar para Caim assim. Caim, ele tinha que sofrer o castigo até os últimos dias da vida dele. Porque a morte, às vezes, irmão, é uma libertação. É um livramento, né? Às vezes, no caso, principalmente no caso deles, era um livramento. Dele morrer, acabou tudo. Mas o Senhor não, ele queria que ele sofresse até as últimas consequências pelo castigo que ele cometeu. Irmão, essa é a mão do Senhor. O Senhor, ele ama, mas também disciplina. Aí nós vimos que no versículo 16 ele fala assim, ó: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ó Senhor Jesus. Aí aqui, a partir do versículo 17, nós vamos ver a descendência de Caim. Irmão, aí o que acontece? Toda essa descendência, toda a situação de Caim é uma descendência totalmente à parte de Deus. E agora eu te pergunto para você, irmão: você acha que uma coisa fora da presença de Deus dá certo? Você acha que a sua geração, que a sua descendência, sem a presença de Deus, vai prosseguir? Vai ser próspera? Vai ser abençoada? Irmão, sem a presença de Deus, é só caos, é só tristeza, só sofrimento. E a gente vai ver isso aí. Aí vamos ler lá no versículo Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos ler? Gênesis capítulo 4, versículo 17. Ele fala assim, ó: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concedeu e deu à luz Enoque. Só que esse Enoque, irmão, não é o Enoque que andou com Deus. Pelo contrário, né? É o Enoque que não andou com Deus.
é bem diferente, né? Parece que é uma coisa totalmente controvérsia, né? Não é aquele Enoque que andou com Deus que foi transladado, né? Mas é aquele Enoque totalmente controverso, que não andou com Deus. Aí ele fala assim: e coabitou Caim com sua mulher e deu à luz a Enoque, né? Deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Agora pensa você ver, irmão. Ele tem um filho chamado Enoque e ele edificou uma cidade para colocar o nome do seu filho. Essa história não se parece muito com a questão de Nimrod, da Torre de Babel, que ele edificou uma cidade também, edificou ali, né? E pôs o seu nome célebre. Aqui, irmão, é a mesma linhagem. É a mesma linhagem, tornando o nome do homem célebre. Ali, o que eles fizeram? Eles se apartaram do nome do Senhor e colocaram agora o nome do homem célebre. Ou seja, o nome do homem em evidência. E edificou uma cidade para evidenciar esse nome dessa pessoa. Senhor, tem misericórdia, né, irmãos? Aí no versículo 18 ele fala assim: a Enoque nasceu também Irade. Irade gerou Mijael, Metusael, e Metusael a Lameque. Esse Lameque, irmãos, nós vamos ver, esse Lameque, nós vimos até durante essa semana. Gente do céu, mas é tanta coisas ruins. Você vê que essa geração, né, de Caim, quando você vê a questão de Lameque já começa o primeiro índice de poligamia, né? Poligamia, tendo duas esposas, já começou sabe, irmão, o princípio totalmente contraditório o que Deus determinou. Podemos até ver que, versículo 19, ele fala assim, ó: Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma é Ada e a outra é Zilá. Agora, repara você ver, ele tomou como esposa duas esposas. O Senhor aqui em Gênesis, ele mostrou para nós que o homem deveria separar, deixar o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Ali o Senhor fala a sua mulher no singular, uma só. Mas aqui, uma geração que não faz a vontade do Senhor, ela simplesmente se apartou-se de Deus e começou o quê? A começar a fazer o quê? A poligamia, não é isso? Poligamia, irmão, é algo assim maligno, né? Já começou tudo errado, né, irmãos? Aí, no versículo 20, ele fala assim: Ada, eu só queria dizer para os irmãos a questão que significa Ada. Nós vimos essa semana, no Alimento Diário, os irmãos leram, né? A significância, né, de Ada e de Zilá. Ada significa ornamento, não é isso? Nós vimos essa semana. Ada no hebraico significa ornamento, não é isso? E ornamento significa beleza, né? Não é isso? Mostrando que, porque lá no Antigo Testamento, as pessoas, o nome da pessoa levava um significado. E o nome de Ada significa ornamento. E ornamento significa, ou seja, uma pessoa virtuosa, né? Bonita, né? Então nos leva a entender de que Ada era uma mulher formosa, bonita. E aí vem aquele princípio de que Lameque, aquela geração, prezava em busca da beleza, né, da formosura, da carne, das coisas da carne. E aí, depois a segunda esposa significa Zilá. Nós vimos durante a semana. Zilá significa sombra. Não sei se os irmãos viram durante essa semana. Zilá em grego significa sombra. Aí ele até mostra para nós que sombra significa conforto. A sombra, irmãos, representa para nós o conforto, né? Conforto, né? Até as pessoas têm um ditado: e ficar na sombra, né? Água fresca, não é isso? Não é? Mostrando que é um conforto, né? Então, ou seja, Zilá significa o quê? Sombra.
Ou seja, mostrando que ele tinha um conforto. Ou seja, que ela cuidava de tudo para ele, né? Cuidava da casa, né? Sustentava, dava tudo, né? Comida, tinha esse papel dela. Então, ou seja, Lameque, ele prezava por essas coisas. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas só que nós vimos que os filhos de Lameque, aí que vem a questão, irmãos. Os filhos de Lameque, os irmãos veem aqui, começaram hoje, o tripé hoje dessa sociedade que nós vivemos hoje, que ele até mostrou para nós, né? O que a sociedade hoje preza, os 3 requisitos que a sociedade preza hoje, os 3 pilares, não é? Hoje, a sociedade que nós vivemos hoje, ela preza primeiramente pelo sustento, não é verdade? Nós vamos ver aqui o sustento, a segurança e o entretenimento. O sustento, a segurança e o entretenimento é o que mais hoje a humanidade preza hoje. Esse mundo hoje oferece para fisgar, né? No mundo hoje, esse cosmo, né? Esse mundo, né? Dá para a sociedade. Aí a gente vai ver isso aqui. No versículo 20 ele fala assim: Ada deu nome, Lada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Ou seja, esse filho de Ada, que é Jabal, o que ele fazia para o povo, para aquela geração? Ele provia o quê? O sustento. Ou seja, habitava em tenda e possuía gado. O gado ali era mantido como sustento do povo, da cidade. Então, ou seja, eles irmãos, você sabe por quê, irmão, que eu estou querendo dizer isso para os irmãos? Uma vez que eles não tinham a presença de Deus, eles tinham que correr atrás do seu próprio sustento. Porque o Senhor, lá no Jardim do Éden, o homem não precisava trabalhar, não. Ele não precisava de fazer nada. O Senhor dava tudo à mão para ele. Tudo ele tinha na mão. O Senhor deu tudo para eles, irmão. Mas depois que eles perderam a presença de Deus, agora eles teve que lutar, né? Teve que agir para os seus próprios esforços. E Caim achava que o seu esforço humano de labutar a terra, de fazer isso, ia agradar o Senhor, né? Aí mostra que eles seguiram a mesma linhagem de Caim. Os irmãos viram aqui, habitava em tenda e possuía gado. Então, ou seja, mostrando para nós o primeiro requisito que uma sociedade hoje preza, que eles prezavam, era o sustento. Aí no segundo, nós podemos ver aqui, o versículo 21, ele fala assim, ó: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai dos que tocaram harpa e flauta. Então aqui, irmão, mostra para nós que eles tocavam harpa e flauta. Esse tocar harpa e flauta mostra a questão da música. Aqui começou o primeiro índice, o desenvolvimento da música. E por que eles começaram a fazer isso? Para poder alegrar-se. Porque já não tinha a presença de Deus para alegrar. Eles não tinham a presença de Deus, né, para poder alegrar. Você lembra de Salomão? Salomão tocava para o rei Saul, para ele poder ficar em paz. Davi ele tocava para Saul, para ele poder ficar em paz. Você lembra? Ele não tocava para o rei Saul, para ele poder ficar em paz? Então, ou seja, o instrumento aqui, ele traz o quê? Alegria, ele traz paz. Então, por eles não tinham paz, que a paz só tem em Cristo Jesus, eles começaram o quê? Começaram a fazer instrumento de harpa, de flauta, para poder se alegrar, porque não tinha alegria, irmão. Agora eu te pergunto para você, sem a presença de Deus, por isso que a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, não adianta que sem a presença do Senhor, a gente tem alegria. Você tem alegria na sua vida sem a presença do Senhor? Sem a presença do Senhor? E eles não tinham, irmãos. Eles teve que usar métodos humanos para poder se alegrar.
O Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Toda vez que nós não tivermos a presença do Senhor, a gente vai ter que arrumar métodos humanos para poder querer substituir algo que a gente não tem, porque é algo que somente o Senhor consegue preencher. Aí no versículo 22, ele continua falando assim, ó. Podemos ver? Zilá por sua vez, deu à luz a Tubacaim, artifício de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Tubacaim, a irmã de Tubacaim foi Naamã. Aqui nós vimos que Tubacaim, o que ele começou a fazer? Ele era artífice. E ele fazia o quê? Ele faz instrumentos cortantes. E esses instrumentos cortantes aqui, o que significava? Significava para a defesa. Porque eles não tinham Jesus para defender. Eles não tinham a presença de Deus. Irmão, quando você vê a sua situação, na nossa experiência, né? A gente pode colocar grade, a gente pode colocar, a gente vê alguns na reportagem de São Paulo, alguns lugares, né? Principalmente, que as pessoas, elas colocam grade, elas colocam muro alto, mas não adianta. O bandido vai lá e entra e rouba. Não é, irmão, que nós temos isso? Irmão, só que sem a presença de Deus nós não temos segurança. Não temos paz, nós não temos segurança. Então o que acontece? Eles começaram a fazer instrumento cortante para se defender, porque eles não tinham segurança, porque a segurança era dada somente pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então aqui nós vemos o que? O que hoje mais um homem preza. Nós vimos durante aqui, primeiro nós vimos o que? O sustento, nós vimos o sustento, que eles procuravam o sustento, porque o Senhor não dava, eles teve que correr atrás. Depois nós vimos a questão do entretenimento, que é a questão das músicas, né, do instrumento, a flauta, a harpa, né? E depois da segurança, que nós acabamos de ver agora, né? Eles começaram a fazer instrumentos cortantes, não é? Para a sua defesa. Irmão, isso tudo, para resumir isso tudo aqui, é o que acontece com uma humanidade, uma descendência sem a presença de Deus. Irmão, sem a presença de Deus, nós não temos nada. E hoje o mundo quer fazer isso também. O mundo não está querendo fazer isso também, irmãos? Ele oferece para você sustento. Ele quer te escravizar hoje, né, no Egito, né? Escravizar para você se ficar escravo do sustento, para você ficar longe da presença de Deus, para você correr atrás de entretenimento, redes sociais, isso, aquilo, o tanto de redes sociais, para poder o quê? Preencher o lugar que é de Jesus. Não é, irmãos? Satanás, ele usa desses artifícios, esses meios, para poder preencher o lugar que é somente do Senhor. Por isso que no mundo hoje, nesse cosmos, eu nunca vi, irmão, tanto investimento da área de entretenimento que a gente está tendo hoje. Vocês já repararam? Entretenimento, as redes sociais, tantas coisas, a rede social hoje é tanto entretenimento, é tanta coisa é a televisão, agora negócio de Netflix, né? É tanta coisa, é filme, é tanta coisa que para você distanciar mesmo da presença do Senhor. O inimigo, ele usa disso aí, né, irmãos? Para te distanciar da presença do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmão, nós não queremos seguir esse caminho de um viver independente de Deus. Irmão, nós não queremos trilhar por esse caminho. Irmão, se você trilhar por esse caminho, você já é certo para o fracasso. E aqui o Senhor deixou bem registrado, aqui na Bíblia, para a gente ver que esse caminho sem o Senhor é o caminho para o fracasso. Nós podemos ver lá em Gênesis, lá em Romanos, o que essa geração, o Senhor falou para essa geração. Romanos capítulo 1. Vamos ver lá, Romanos capítulo 1, Senhor Jesus. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18.
Aqui, irmãos, ele vai ditar para nós bem claro como eles viviam lá na época lá de Caim e a sua descendência. Como eles viviam. Irmão, aqui é o diagnóstico preciso de como é a geração sem a presença de Deus. Aí ele fala aqui, a deprovação do homem sem a presença de Deus. Aí no versículo 18, Romanos 1,18, ele fala assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, seja percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Os irmãos entenderam isso? Tais homens são indesculpáveis, irmão, porque eles sabem da presença de Deus, eles sabem que a importância de Deus, mas eles simplesmente apartaram-se da presença do Senhor. Aí no versículo 21 ele fala assim, portanto, tendo conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento de Deus, irmãos, mas o que eles fizeram? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Irmão, aqui que aconteceu, aqui é exatamente o que aconteceu com a descendência de Caim. Eles se apartaram-se da presença do Senhor, viveram uma vida independente. Irmão, o Senhor tenha misericórdia, eles não glorificaram a Deus, nem deram graças a Ele. Aí ele vai falar assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles, igual ali, você viu que Caim, ele ticou uma cidade para Enos, achando que eles são sábios, que eles são fortes. Irmão, Senhor Jesus, quem é forte sem o Senhor? Aí ele fala, aí no versículo 23 fala assim, e mudaram a glória do Deus incompatível em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundice, pela concupiscência de seus próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmão, esse foi a geração, essa foi uma geração que se apartou-se da presença de Deus. Irmão, quando uma geração, uma descendência, ela aparta do Senhor, ela pratica coisas abomináveis. Por isso o Senhor aqui, Ele mostra para nós a deprovação do homem. Aí no versículo 26 ele fala assim, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, como cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si o mesmo a merecida punição do seu erro. Aqui começa o homossexualismo, começa a coisa deprovável, né? A coisa horrorosa diante de Deus, né, irmãos? E você sabe que isso tudo aqui, irmão, é uma geração que não tem a presença de Deus. Irmão, quando a pessoa não tem a presença de Deus, ela vai praticar só coisas horrorosas, que ofende a Deus, irmão. Senhor, tem misericórdia. Aí no versículo 28, ele fala assim, e por haverem desprezado
o que aconteceu com a descendência de Caim? Eles desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui os irmãos estão entendendo? Porque eles reprovaram, porque eles deixaram o Senhor, Ele simplesmente permitiu que eles vivessem dessa maneira. Irmão, se você insiste em viver uma vida sem a presença de Deus, Deus permite que você que você pratica. Na verdade, o dito popular, né? Que você quebre a cara lá na frente, já não é? Irmão, o homem sem a presença de Deus, é certo, irmão, que ele vai fundar lá na frente. Irmão, o Senhor tem misericórdia. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 29 fala assim, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuindo de inveja. Homicídio, que nós acabamos de ver de Caim, não é isso? Homicídio, contenda, dolo e maldade, sendo difamadores. Irmão, essa geração, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. Você sabia que Caim, ele era insolente? Ele simplesmente falou assim, eu sou tutor do meu irmão? Irmão, isso que ele fez com Deus ali foi um ato de insolência para com o Senhor. Foi um ato de desrespeito para com o Senhor. Percebe? A forma que Caim, ele tratou o próprio Deus. Agora eu te pergunto para você, como uma geração dessa vai dar certo, irmãos? Uma geração dessa sem a presença de Deus. Irmão, você acha que a sua vida sem a presença de Deus vai dar certo, irmão? Irmão, não dá certo não. Nós vimos desde lá de Gênesis, e o Senhor está nos mostrando para nós, irmão, se insistimos nisso, isso não dá certo. O Senhor tem misericórdia. Aí ele até fala assim, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdias. Ó Senhor Jesus, os que conhecedores eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmão, aqui nós lemos esses versículos, nós estamos lendo esses versículos aqui de Romanos, para os irmãos terem ideia. Só porque, irmão, a Bíblia aqui, ela não te dá detalhes. O que aconteceu com aquela questão de Caim, a descendência de Caim. Ela não dá detalhes ali. O que eles fizeram? Mas a gente pode entender, irmãos, que exatamente Romanos, ele deixa bem claro. Alguém que essa é a parte da presença de Deus, que deixa a presença de Deus de lado, irmão, é toda sorte que a gente vê aqui em Romanos. É só coisas horrorosas que a pessoa pratica. Irmão, você mesmo, eu mesmo, sem a presença de Deus, você acha que a gente vive uma vida santa? Irmão, a gente vive uma vida santa porque a gente vive a vida de Deus. Se tirar Deus de nós somos os piores. Irmão, o que é santo em nós é Cristo em nós. Irmão, quando Cristo está em nós, Ele nos santifica. Ele santifica a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Irmão, porque essa natureza pecaminosa, ela não é fácil. Aí ele até fala assim, o Senhor mostrou para nós aqui, a gente pode ver até mesmo com a questão de Noé. Você lembra? Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 6. Irmão, pensa você ver a situação. Nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver lá na frente, né? No capítulo 6 de Gênesis, Deus chegou a um ponto que Deus até se arrependeu de ter criado o homem. Você sabia disso? O homem estava de um jeito, irmão. Eu e você, a nossa geração, estava de um jeito que Deus até se arrependeu de ter criado. Ao ponto que ele falou, né? O meu espírito não agirá mais na carne humana.
Porque o homem estava agindo de tanta forma pecaminosa, de tanta forma desprovida, que nós vimos aqui em Romanos, que Deus entristeceu seu coração de tal jeito. Você acha que Deus estava satisfeito com o que Caim e com a sua descendência estava fazendo? Irmão, isso é uma ofensa para Deus. Você sabia que se você viver sem a presença de Deus, você está ofendendo a Deus? É uma ofensa, irmão. Porque Deus não criou você para viver uma vida independente. Deus não criou você dessa forma. Foi Satanás que infiltrou isso em você, de que você precisa viver uma vida independente. Mas pelo contrário, Deus criou nós para viver uma vida de dependência dele. Deus criou a cada um de nós para que nós vivamos uma vida de dependência do Senhor. E hoje é o que o mundo faz. Hoje é o que Satanás faz. Uma vida independente. Até mesmo na vida da igreja, irmãos, nós podemos fazer coisas. Não, eu posso servir qualquer serviço da igreja de forma independente. O independente aqui, olhando para a minha condição humana, a minha capacidade humana. Irmão, se você está focando na sua capacidade humana, você não está dependendo do Senhor. E você está vivendo uma vida independente de Deus. Por isso que nós vamos ver lá em Gênesis 4, ali o Senhor dá uma nova geração. Podemos ver lá, para a gente terminar, Gênesis capítulo 4, Senhor Jesus. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Vamos ler? Gênesis 4, 25 e 26. Ele fala assim, tomou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, e qual pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, graças ao Senhor. Irmão, graças ao Senhor por esse versículo 26. Irmão, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, daí o homem começou a voltar à linha da vida. Irmão, daí o homem começou a ver que não tem jeito não, irmão. Viver uma vida independente sem Deus. Ele precisava o quê? Começou a invocar o nome do Senhor. Aqui Enos significa fraco, frágil e mortal. Reconhecendo a sua condição. Irmão, não dá não, irmão. Viver sem Deus é impossível. Mas Satanás quer pôr na sua cabeça que você consegue. Mas, irmão, o Senhor é a nossa vida. E aqui o Senhor começa uma nova linha de mostrar, graças ao Senhor por Enos. Enos começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós declaramos para nós que nós não somos capazes, nós não temos capacidade nenhuma, nós somos dependentes do Senhor. Irmão, esse precisa ser o nosso viver. Quando você vai fazer alguma coisa na igreja, um serviço na igreja, você precisa orar ao Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. Você acha que eu tenho capacidade de falar, irmãos? Eu não tenho capacidade nenhuma. Humanamente falando, eu não tenho capacidade nenhuma estar aqui. Entende? Não tem capacidade nenhuma. Se você acha que você está aqui pela sua capacidade, irmão, você está errado. Porque a que nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos capazes, mas é pela misericórdia. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Por isso, irmão, não deixa de invocar o nome do Senhor. Satanás, ele quer levar a pessoa à independência de Deus. Irmão, nós não podemos jamais deixar de invocar o nome do Senhor. Aclamar o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Irmão, nós vamos invocar mais o nome do Senhor, mostrando a nossa reconhecendo a nossa condição. Primeiramente, sempre tem esse coração de simplicidade, esse coração puro diante do Senhor. Se você tem um coração puro e simples, o Senhor vai achar caminho na sua vida. Você sabia, irmãos,
Caim, desde o início, ele já começou a errar. Você sabe por quê? Porque ele era maligno. Porque no coração dele, ele achava que ele podia agradar a Deus, ele podia fazer alguma coisa para Deus. Irmão, nós não conseguimos fazer nada. Você consegue fazer alguma coisa? Irmão, nós não conseguimos fazer nada. Você lembra aquele versículo lá em João? Nada podeis fazer sem mim. Você pode fazer alguma coisa sem o Senhor? Nada podeis fazer sem mim. Que o Senhor toque em seu coração, irmãos. Que o Senhor possa, essa palavra que o Senhor falou para nós, no primeiro sábado deste ano. Se o Senhor falou para nós essa palavra, é para que nós vivamos esse ano. Se nós erramos o ano passado de ainda viver independente de Deus, que nós esse ano possamos depender mais do Senhor. Se você depende do Senhor 30%, começa a depender 50%, começa a depender 60%, até chegar a 100%. Irmão, você tem que depender do Senhor totalmente, completamente. Não é? Quando não tiver espaço mais para você mesmo, somente Cristo possa agir. Irmãos, vou parar por aqui. Os irmãos possam ruminar. Acho que tem muita parte, né, para poder ruminar. E amanhã nós vamos falar sobre invocar o nome do Senhor. E o Senhor possa, esse novo caminho, né, o Senhor deu lá em Gênesis 4:26. Sempre nós pregamos sempre o Evangelho. Não sei se os irmãos a lembram. Quando nós saímos aqui, eu lembro até hoje, nós saímos aqui no Jatobá, aqui nessa região, nós saímos aqui e nós sempre falamos esse Gênesis 4:26 com as pessoas. Porque você sabe por quê? Nós não ganhamos a vida da igreja essa revelação de invocar o nome do Senhor. E infelizmente, irmão, muitos irmãos têm perdido essa prática, têm tomado essa prática como religiosidade. Que nessa noite nós possamos nos arrepender no Senhor. Se você não tem invocado o nome do Senhor, que você arrependa diante do Senhor, porque invocar o nome do Senhor é bíblico e invocar o nome do Senhor é a nossa necessidade. Quem invoca o Senhor mostra a nossa condição. Amém? Senhor Jesus,